Eita, monarcão, hein? Se metendo em mais confusões que eu tô vendo aí, hein? Bom, rapaziada, o Monark, ele tem dado muito pano pra manga ultimamente, tá? A gente teve aquele delírio foda. Nossa, aquele ali foi foda demais. Eu fiz um vídeo falando sobre essa situação, né? Que basicamente o Monark acredita que todas as mulheres são trans. E elas nasceram homens e elas foram transformadas em mulheres cirurgicamente quando elas eram bebês. Você aí, mulher que tá me assistindo, você já teve um bingolinho. Segundo o Monark, né? Mas daí é simplesmente pra rir, né? Só que recentemente começou a ter uma treta que é um pouco mais sério, assim, não pra você, tão pouco pra mim, né? Porque foda-se, e pra gente é só mais uma treta de internet. Porém, tem tudo a ver com aquele incidente que o Monark saiu do Flow depois de ter falado que ele acha que deveria ter um partido nazista. Caralho, que frase... Nossa, mano, que frase filha da puta, mano. Que eu não preciso explicar muito contexto, né? Esse bagulho já foi dissecado pra caralho na internet afora, que o Monark falou só um absurdo do caralho. E ele foi banido do Flow. Não só banido do Flow, como... Isso daí eu achei foi até um pouco bizarro, mano. Que o Monark ele falou uma merda. Mas eu nunca vi uma perseguição de todos os lados, mano. Ele perdeu o canal, foi banido do YouTube e ele ficava... Não foi só isso que aconteceu, né? Ele ficava dobrando a aposta, ele ficava falando de novo e de novo, vários absurdos. Chegou a um ponto que ele entrou na pira dele que ele tinha que sair do Brasil pra não ir preso, alguma parada assim. Foi um bagulho bem cabuloso. O Monark, nessa época do Flow inteiro, né? Antes disso acontecer, ele já falava algumas polêmicas, já falava alguns bagulhos nada com nada, entendeu? Mas era numa cadência menor do que hoje em dia ele falando que todas as mulheres são trans, tá ligado? Meio que depois que o Flow acabou, ele entrou em parafuso total, né? Aí, vocês já sabem, o Monark spawnou. Mas recentemente ele tem aparecido na internet falando que o contrato que o Igor fez com ele é uma merda, que o Igor não está pagando ele, que ele está devendo dinheiro. E isso chegou numa proporção que o Igor, né, lá do Flow, ele fez uma resposta e o Monark reagiu a essa resposta dele num podcast novo, que agora ele já foi desbanido do YouTube, pelo visto. Ele criou ali o podcast dele, parará, tá pegando até que bastante view, assim, tá indo bem ali no podcast dele, dado as coisas que aconteceram com a imagem dele, né, e eu quero mostrar alguns trechinhos desse react aí que o Monark fez, não vou mostrar o react inteiro, tá, só alguns pontos que eu tenho que agregar, ou que simplesmente é engraçado ver, porque o react do Monark é basicamente ele falando, ó, pausa aí, ó, isso que o Igor falou é mentira, tá? Aí depois que ele despausa o vídeo, o Igor fala literalmente o que o Monark tava chamando de mentira. Mas vamos entender mais de outros eventos pra além desse, tá certo? Ah, e outra coisa, eu não vou estar analisando o contrato e pá, que pelo pouco que eu vi, assim, essa parte do contrato eu vi por cima, tem umas coisas que estão bem zoadas ali, tem muitos advogados que estão ficando do lado do Monark, no sentido que aquele é um contrato mal feito, tá ligado? Tem coisas daquele contrato que estão objetivamente erradas, mas como ele assinou, agora é toda uma outra dor de cabeça, entendeu? Mas tem essa questão aí, eu só quero falar um pouco mais do jeito com que o Monark tá lidando com isso, ó, como essas informações estão passando pra frente, porque assim, é ouro, cara, é ouro, é engraçado, por mais, é engraçado, eu vou fazer o quê? Basicamente, tudo começou nesse corte aqui do Cortes do Bruno Ayub, que, né, o canal do Monark, é o Bruno Ayub, ele parou de usar Monark, agora ele é o Bruno Ayub, apesar que tá aqui no título, né, que ele fez um podcast com esse mano aqui, acho que é o Fala Glauber, e aí tem esse corte, ele já tava falando de outras coisas, de tá insatisfeito aí com o bagulho do contrato, né? Em outros podcasts ele tem falado muita coisa, mas esse meio que tem sido o pontapé inicial maior, né? O que gerou todas as paradas. Que basicamente ele fala uma sequência de paradas que tem deixado ele bem satisfeito, que ele não tá sendo pago, que o Flow vale muito dinheiro e ele tá recebendo só $5 mil, que quando ele foi pros Estados Unidos, $5 mil não é nada pra viver lá e pá. O que até certo ponto essa parte dos Estados Unidos realmente deve ser diferente aqui no Brasil, né? Que se você ganhasse $5 mil no Brasil, meu Deus do céu, acho que é uns 25 mil reais, nossa, você ia viver bem, fi. Você ia viver muito bem. Agora lá nos Estados Unidos já é uma perspectiva que eu não tenho, né? Mas pelo que o Monark falou, a coisa não tava muito boa. Porém tem um trechinho aqui que eu achei engraçado, que se liga. Não te entender, né? Ele sabendo que, pô, fizeram... tinha essa agenda woke globalista lá que tá... Agenda woke! Vai, faz, velho! Ah, muito engraçado, mano. O bagulho chega na agenda woke, não tem como não, muito engraçado. Mas esse clipe, né, é basicamente isso que acontece. E agora a gente vai lá pro Twitter. Aqui no Twitter a gente tem uma resposta que o Monark fez relativo a esse vídeo aí,
que foi o vídeo do Igor, né? Eu não vou ler tudo aqui, mas tem alguns pontos importantes, né, que o Monark ele vai repetir isso, a gente vai elaborar mais, que nem aqui, ó. Terceiro, ele age como se não tivesse ficado com nada, como se o podcast tivesse começado do zero. Ele ignora toda a estrutura, a equipe, a credibilidade, o nome nacionalmente conhecido que o Flow tem. Tanto é, logo após a minha saída, houve uma campanha maciça para retomar a monetização graças à reputação gigantesca do programa. E isso é um ponto aí que ele vai trazer de novo, mas o Flow, ele foi desmonetizado depois dos bagulho que o Monark falou, né? E, mano, isso daí é tomar nas pernas grandão. Por mais que o Flow tivesse faturando muito dinheiro, é muito gasto com a rapaziada ali, né? Com os funcionários e pá, com a estrutura e tudo. Então, a partir do momento que todos os 7 canais, na época, né, do Flow foram desmonetizados, pô, mano, legal que você tem uma estrutura, você tem uma equipe, mas você tá assim de perder tudo isso porque são funcionários, certo? Você não vai pagar o funcionário, vai fazer o quê? Alguém vai trabalhar de graça? Tem gente boazinha assim? Não, pô. Pelo amor de Deus, né? Ninguém é relógio. Tem esse outro ponto aqui, ó. Quarto, ele se esqueceu que grande parte do sucesso do Flow e o fato de ter se tornado o que se tornou foi devido à minha personalidade polêmica, que atraiu os olhos de toda a nação. Caralho, tá com gaço, hein, Monark? O que até certo ponto eu concordo, né? Porque o Monark, ele falava os absurdos e ficava muito bom nos cortes. Essa foi a época dos canais de cortes, né? Que tava insuportável o YouTube. Tudo era corte de podcast. Puta que pariu, ninguém aguentava mais. Graças a Deus o algoritmo deu uma mudada aí no que ele recomenda pra todo mundo. E por mais que sim, o Monark ele tinha um papel importante, o podcast também era uma coisa muito nova no Brasil. Os convidados também tinham muito peso nos conteúdos que eles estavam criando ali, tá ligado? Eu mesmo assistia mais pelos convidados, sem contar a química que rolava ali entre Monark e Igor, tá ligado? O Igor sendo um pouco mais são ali que o Monark, dando umas cortadas nele de vez em quando, e o Monark já falando que dava na telha, que já era uns momentinhos engraçados e pá. Então, por mais que o Monark tenha ajudado no sucesso do Flow, acredito que foi uma junção de várias coisas. O momento, eles terem sido os primeiros, né, a trazer o formato do MesaCast aqui no Brasil, se não foram os primeiros, né, porque podcast a gente já tinha o Nerdcast do Jovem Nerd, mas aí era só áudio, né, então era uma pegada diferente. Então tudo isso aí afeta, né, aí aqui ele posta o contrato e pá, né, não vou dar uma analisada foda nisso daí, mas antes da gente ir pro react do Monark, tem alguns pontos engraçados aqui, que o Monark ele falou, que tipo, eu mandei mensagem pra ele, pro Igor, pra mulher do Igor, e ninguém me respondeu. E o Igor deu um contexto depois que o Monark, ele tinha perdido o número, e aí ele pegou um número novo, e quando ele foi mandar mensagem, o Monark falou, mas ninguém me respondeu, mandei mensagem. Só que assim, rapaziada, vamos lá, você tá indo cobrar alguém de, 50 mil que estão devendo pra você, tá ligado? 50 mil que tinha que pagar pro Monark. Aí você pensei a mandar uma mensagem sobre o número novo, opa, e aí? É o Monark, queria falar sobre o bagulho aí do contrato e parará, né? Ainda mais que seu número novo, não vai aparecer porra nenhuma, e uma pessoa que é famosa, né, ou Igor, ou alguém que é próxima de uma pessoa famosa, né, como a mulher do Igor, você vai receber uma mensagem de número estranho, eu bloqueio, tá ligado? Já começou aí, eu não vou responder, irmão, já foda-se, pode ser qualquer coisa ali. Aí a mensagem que o Monark manda é essa daqui. E aí, eu acho que é a mulher do Igor. Aí ele reclama que ninguém respondeu, ó, mandei um e aí, fui devidamente ignorado. Porra, Monark, eu me pergunto por que, né, ninguém te deu atenção. E aí eu mano, esse comentário aqui, parabéns, mano. Olha lá, agora tá certo. E aí, mano, aqui. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Pô, mano, eu não sei o que o Monark tá querendo concluir com isso daqui, tá ligado? Muito engraçado, mano. Me ajuda aí também, né, Monark? Me ajuda aí também, né? E completamente off, tá? Não tem nada a ver com o assunto atual. Eu só tô colocando aí porque eu achei engraçado. Eu joguei Monark no Twitter só pra ver o que essa treta atual. Aí apareceu um post do Jair Messias Bolsonaro falando não! E tá apagado. Mas pelo que eu entendi aqui pelas respostas, o Monark devia estar falando alguma coisa de legalizar a ganja, tá ligado? É o Bolsonaro falando não, sei lá, achei engraçado, mano. E outra parada que complica muito o lado do Monark é que ele não tá sendo uma pessoa, tipo, vou expor uma situação paia que está acontecendo. Não, ele tá já, tipo, não, o Igor é porra, o Igor, aquele gordo, não sei o que, tá lá engordando com o sucesso que eu dei pra ele lá do Flow, entendeu? Tá falando todo maluco, todo puto das ideias. E o Monark também, ele não se ajuda porque é até difícil defender o Monark, tá ligado? E eu não tô nem falando isso porque, você não quer ficar do lado do Monark, porque isso pode afetar a sua imagem. Assim, sim, né? Sim, mas no caso não é nem isso, tá ligado? Se o Monark tivesse 100% sério na situação, eu estaria defendendo o Monark, tá ligado? O problema é que, olha as coisas que o Monark fala. Você tem o seu filho é filho, né? Filho. Ele tem pinto, né? E é o primeiro. Tem. Tá aí uma evidência que tu não entregou, toma pra Satanás.
que, Monark? O que? Entendeu? O mano que fala um bagulho desse tá dizendo, não, porque eu não tô sendo pago, não sei o que. Fica difícil de você saber que parte o Monark tá sendo racional e que parte é meteção de louco, mano. Eu particularmente, eu fico na dúvida, mano. O Monark falando um bagulho, eu fico, tá, mas ele tá falando isso porque realmente tá acontecendo? Ou ele acha que os Illuminati que estão parados numa Kombi na porta da casa dele estão enviando as ondas de radiação do 5G e fazendo o Igor dar calote nele, entendeu? Fica difícil, eu não sei, mano, eu não sei o que o Monark acredita, tá ligado? É muito complicado, mano. E outro último ponto que estavam levantando bastante foi essa parada aqui que o Igor falou, porque o que tem sido sério dessa treta é o Monark deveria ganhar 50 mil, mas ele está ganhando 25, entendeu? É basicamente o sério disso daí, é que o Monark quer o dinheiro dele, ele quer ser pago ali pela parte que ele vendeu pro Flow, depois dessa treta toda, basicamente isso, tá? E aí o Igor disse isso daqui, ó. E enfim, fizemos o aditivo que previa pagar $5 mil pra ele, porque a gente não tava nem imaginando quando a gente poderia alcançar as condições necessárias pra pagá-lo os 50 mil reais. O que, do jeito que o Igor fala, né, eles estavam sem dinheiro e pá, porque os canais tinham sido monetizados, mas aí alguém reviveu esse clipe aqui do Igor, que eu não sei de quando é esse vídeo, se o Monark, se foi perto ali do Monark ter saído, mas ó. Faturamento anual do grupo. A gente tinha uma meta desse ano pra 75 milhões, devemos fechar nos 50. Então ele tava fechando 50 milhões de faturamento. Aqui tem aquela diferença, né? Faturamento e lucro que vai pro bolso ali do Igor é diferente, tá ligado? São coisas totalmente diferentes, então por mais que o faturamento pudesse ser bem alto, a gente não tem os números de quanto tava indo pro bolso do Igor, muito menos o quanto de dinheiro guardado o Igor tinha pra conseguir suprir as necessidades de todo o Flow Podcast a partir do momento que o Monark saiu do Flow, né? Porque mesmo que ele tivesse bastante dinheiro guardado, ele ia ter que estar sustentando ali do bolso dele, eu acredito, né? Porque eles perderam patrocínio, eles perderam monetização, perderam caralho. No quesito financeiro, o Flow poderia ter ido pro caralho, entendeu? Porque era uma equipe muito grande e tomou um baita de um baque nas pernas. Então, eu acho que tudo isso daí conta, né? Eu vi uma rapaziada só pegando, tipo, faturamento igual o quanto o Igor ganha. Não é bem assim, mas beleza, aí a gente tem esse corte aqui, tá? Não é o vídeo inteiro, eu vou estar mostrando alguns trechinhos aqui, eu vou colocar em 1.5, só pra ficar mais rápido, né? Que podcast ali tem muito e eu tenho agonia disso num vídeo editado, eu gosto que tudo fique rapidinho mastigado aí com os cortes. Então a gente vai estar fazendo isso daí, mas esse é um corte, né? Por mais que seja quase o vídeo inteiro, essa é metade do vídeo que o Monark fez. E vamos começar com essa pérola aqui, ó. Pra começar, o Monark, ele nunca foi na minha casa me buscar pra gente fazer o Flow. Ele não me escolheu pra fazer o Flow. Ele não ia. Pausa aí. Eu total escolhi o Flow. Tipo, eu fui... na verdade, o Igor falou, vamos fazer um projeto. Falei, ele queria fazer um projeto de unboxing. Ele não tinha a menor ideia do que era podcast, o que seria o Flow. Inclusive o nome Flow fui eu que dei, tá? Beleza, né? Beleza. Ele vai falar um pouquinho mais. Beleza. O que o Igor fala momentos depois disso? Um dinheiro. Monark, vamos fazer uma parada junto? Que tal se a gente fizesse, por exemplo, um canal de unboxing? E ele falou, cara, é uma boa ideia, mas e se a gente fizesse um podcast? E eu confesso que eu não tinha assistido o Joe Rogan. Pois é. Caralho, mano. Pô, assiste o bagulho. Tá vendo por que eu não gosto muito de fazer react? Porque eu sinto que fica muito imprevisível de falar os bagulhos, tá ligado? Falar, o Monark foi lá e falou, não, calma lá, não foi bem assim. Aí o Igor só vai lá e, realmente, não foi. Eu nunca falei que foi, tá ligado? Principalmente pra esse tipo de situação aqui, eu acho que ter a resposta já mais bem construidinha, já mais em mente ali, é melhor do que só fazer um react. Mas, pra além disso... E ele gostava muito de Jordan Peterson, tava numa fase da vida dele que tava completamente improdutivo, ele já tinha largado o canal dele, né, que agora não dá mais. Pausa aí. É que eu tava completamente improdutivo. Eu tinha montado uma produtora de vídeos curtos, junto com um amigo que eu conhecia lá em Curitiba, vídeos curtos de publicidade, que não deu certo, E aí você fez o que depois, Monark? Você talvez tenha ficado improdutivo? Sim, eu entendo. Monark estava fazendo algo. Aí esse algo falhou, não deu certo. Eu imagino que ele já não tenha, tipo, nossa, cara, que gás, vou engatar logo em outro projeto. Não, talvez exista um momento de produtividade, tipo... Caralho, mano, assiste o vídeo antes, mano, não faz as coisas no react, não, mano. E o foda é que o YouTube não é que nem o Twitter, tá ligado? Que o Twitter lá você é massacrado de qualquer jeito. Aqui, mano, geralmente, os comentários, eles normalmente estão mais ali do lado da pessoa, né? Mas aqui, no caso do Monark, mano, ó, o cara pausa, acusa o Igor de mentir, despausa, aí o Igor repete exatamente o que ele disse, com
3.000 likes e vários comentários falando tipo, só que o Monark tá chapando o Globo legal, mano. Ai, Monark, por que você fez um react disso, mano? Porque... Ele tava numa pira meio esquisita, porque ele tava vendo que ele não tava fazendo dinheiro e ele tava só gastando dinheiro. E as indicações que eu tinha, do que as coisas estavam meio esquisitas ali, era chegar na casa dele e a porta cheia de buraco de soco. Quem tava assistindo as lives dele do contrato do Facebook que eu arrumei pra ele? Lá no final de... Eu tenho realmente essa mania de dar soco na porta. Por quê? Eu fico irritado, às vezes eu dou um soco na porta. Dava soco na geladeira quando eu era moleque. Eu sempre tive, isso é uma coisa minha mesmo. Quando eu fico irritado, eu dou soco nas coisas. O passado te condena pra caralho. Ah, cara, isso é um jeito meu de desestressar, pô, normal. Normal dar murro em geladeira. Ah, caralho, Monark. Eu acho que é seguro dizer que o Monark, talvez ele seja uma das pessoas mais financeiramente responsáveis que a internet já viu, mano. Porque ele não foi só um dos maiores uma vez, que com o canal de Minecraft dele lá no início do YouTube, e não foi por uns meses, não foi por um ano, foi por mocota, amigão. O Monark deveria ter feito uma grana fodida. Eu não sei a idade que ele tinha, tá? Mas, né, se ele tivesse ali na casa dos 20 e pouco e pá, eu já, desde os meus 23 aí, que o canal começou a dar uma guinada legal lá atrás, né? Eu já guardava e reinvestia uma boa quantidade do meu dinheiro em outras paradas que não sejam o YouTube. Eu não ganho muito, por isso que eu não tô milionário nem nada, mas se eu tivesse ganhando o pataco que o Monark tivesse ganhando, seja no Flow ou seja na época do Minecraft, nossa, mano, eu jamais ia estar reclamando disso. Eu poderia estar reclamando isso daqui no jurídico, pra resolver a parada e eu pegar o que é meu por direito. Mas não por, sei lá, eu tô precisando, entendeu? Porque a vibe que o Monark passa é que ele tá precisando do dinheiro. Ele tá fudido, ele precisa daquele dinheiro específico. Então, sei lá, mano. Você é louco, mano. E de novo, né? Não foi só com o Minecraft, foi com o Flow depois, cara. Você é louco, mano. Pra onde foi todo esse dinheiro, Monark? Caralho! Aí o Igor vai comentar um pouco sobre essa relevância toda do Monark, sobre toda essa importância que ele teve, o nome Monark. Porque na época, o Igor arranjou um contrato no Facebook Gaming, que é um bagulho há muito tempo atrás aí de live no Facebook, e o Igor arrumou pro Monark, tá ligado? E aí ele questiona isso daí, tipo, o Monark falava que ele tinha toda essa relevância toda aí, mas ninguém entrou em contato com ele, eu tive que achar o contrato pro cara, olha. Um contrato que eu arrumei pra ele. Se ele estivesse tão relevante quanto ele diz que estava, eu acho que ele teria pelo menos sido procurado por alguém, né? Pausa aí. Eu nunca disse que eu tava relevante pra caralho, não sei onde ele falou que eu falei que eu tava super relevante. Monark falou sim. Ele se esquece de que grande parte do sucesso do Flow e o fato dele ser se tornado que se tornou foi devido à minha personalidade polêmica que atraiu os olhos de toda a nação. Eu acredito que um dos motivos do sucesso de qualquer youtuber aí, internet afora, para além da edição e os caralho, seja a personalidade da pessoa. Tanto que eu tinha um canal de animes, parei com ele, larguei, e agora eu tenho esse canal aqui, né, o Jojano, e o canal principal, né, o atual principal agora é o canal do Psyne, e por mais que eu tenha mudado completamente de conteúdo do canal de animes pra esse formato que eu faço aqui agora, vai vir no público, não só porque eu divulgava no canal de animes, como também vem um público novo, porque o que mais mantém é a personalidade, é o jeito com que eu faço o vídeo, é as opiniões ali, as graças que eu falo. Eu não tenho uma edição absurda pra falar, não, as pessoas me assistem porque minha edição é foda. Não, tá ligado? Aqui, no caso aqui, a edição da Grey, né? Praise Grey. É mais personalidade, tá ligado? É uma coisa que atrai muitos olhos, né? Eu não tô falando só na perspectiva que alguém cria conteúdo, no geral, tá ligado? Eu gosto da personalidade de vários youtubers que eu assisto. A gente pode pegar, por exemplo, o Casemiro, no começo aí de tudo tá rolando, ele fazia os react ali dos vídeos dos indianos, e era engraçado ele fazendo, tá ligado? Várias pessoas podiam fazer, mas do jeito que ele fazia era legal, porque o cara tinha uma personalidade da hora. Então isso daí conta bastante. Se ele tivesse toda essa personalidade para atrair os olhos da nação, por que essa personalidade não tava sendo usada antigamente, tá ligado? Cadê aquela personalidade na hora de arrumar contrato? É um pouco consistente. Mas em questão de relevância, na época eu era muito mais relevante. Mesmo que eu estava numa fase ruim, eu cheguei a ser muito mais conhecido que o Igor. Sim, muito mais conhecido que o Igor. Sim. Mas isso não significa nada. Isso não significa absolutamente nada. Vamos supor que agora eu peguei milhões de visualizações e daqui a 30 anos eu esteja pegando 100. A relevância que eu tive lá atrás não se aplica mais agora, tá ligado? Se você não se adapta às mudanças, você é passado pra trás. Foi o que aconteceu com o Monark. Legal que ele tinha uma relevância da hora, mas aquela relevância no momento que a gente tava não significava nada. O Monark era meramente uma sombra do que ele antes tinha sido. Ele não era mais uma referência no meio do YouTube. Ele poderia ser referenciado ali numa piadinha ou outra, citarem o Monark, veem ele como um criador de conteúdo foda, principalmente porque aquela época era completamente diferente, né? Mas a relevância que ele teve não necessariamente faria ele ser relevante até o momento, tampouco importaria pro momento que eles estavam falando ali, né? De estar arrumando contrato e pá, tanto que não arrumou. Porque o que as empresas olham na hora de fazer publicidade é
número, amigão. Se o Monark tava pegando pouquíssima visualização, porque ele parou com um canal de Minecraft, ele começou a falar uns assuntos de política, se eu não me engano, não tava ressoando com ninguém do público dele, tá ligado? Seria muito melhor ter criado um novo canal pra fazer aquilo. Se eu não me engano, ele chegou a fazer isso depois, mas eu não lembro. Não tava tendo visualização, não tava tendo atenção, e é isso que essas empresas olham na hora, né, de ter o contrato, os caralho é 4. Ah, mano, tá ligado? Não importa, mano. Legal que realmente ele foi muito famoso, muito mais famoso que o Igor. Mas naquele período, o Igor tinha mais relevância do que o Monark. E aqui tem uma frase de efeito aqui que o Igor soltou. Ó, farmou aura. Se ele fosse o protagonista dessa história, a gente no mínimo fez junto. Eu, ele e o Jean. A única coisa que ele fez sozinho foi destruir tudo. Caralho, nossa, não, mas assim, é uma pedrada mesmo você falar um bagulho desse, hein? Puta que pariu. Aí tão clipando isso daí, jogando lá no Twitter, falando, puta ingratidão, os caras. Mas vamos ver a resposta do Monark. A construção foi em conjunto. Tem Então pausa aí. narrativa. Veja, eu não destruí tudo, entendeu? Teve uma crise que não foi causada, tipo, beleza, foi causada por mim, mas aí o cara ignora que foi causada porque eu era polêmico, certo? E o Flow começou a bombar pra caramba por causa das minhas polêmicas. Eu sou testemunha viva disso, porque eu reagi a várias. Sim, então, aí, tipo, o Flow surfa e cresce por causa de uma parada. Quando essa mesma parada causa um problema, o destruir o Flow, não destruiu tanto que ele tá aí, né? Tipo, claro, ele deve ter, junto com a equipe lá, né? Que ele herdou a equipe e toda uma estrutura que nós construímos juntos. E herdou as contas também. Como a gente já conversou. Caralho, mano, aí tá contra o Monark às vezes, hein? Porra. Não sei como é que vai sair no corte aqui, mas a gente já tinha falado sobre isso, porque a máquina Flow ficou muito grande. Sim. Ficou muito grande e só tinha uma entrada de gasolina, que é a gasolina das polêmicas do Monark. Sim. Mas muito porque ficou muito grande a máquina foi por causa do Igor também. Ele que sempre tinha esse desejo expansionista. Aí eu discordo, né? Eu acho que foi uma junção de várias coisas, né? Dos dois ali, do momento que aquilo foi feito, dos convidados, da época dos canais de corte, a filosofia que o Flow tinha de não se importar que fizessem corte do conteúdo deles. Então, várias pessoas estavam fazendo cortes do Flow e estavam conseguindo monetizar, porque na época você conseguia monetizar conteúdo assim, né? Que não era seu canal de corte, hoje em dia já tá mais diferente isso daí. Então tinha várias pessoas monetizando, várias pessoas ganhando dinheiro, conseguindo fazer uma renda legal com isso. E tudo isso virava um funil pra rapaziada ir ali assistir o Flow, tá ligado? O Monark, é claro, ajudava, do mesmo jeito que o Igor ajudava, mas eu acho que foi uma junção de várias coisas. E a parte que o Monark destruiu tudo, até certo ponto realmente, tá ligado? Porque, de novo, a morte financeira de uma empresa é a morte total, praticamente. Por exemplo, quando eu era criança, eu ia na locadora alugar filme, tá ligado? E tinha muita... Eu lembro de... Cara, eu não sei se a Grey vai achar isso, se eu vou conseguir achar pra mostrar. Tinha algumas revistas que falavam, locadoras são o negócio do futuro, entendeu? Todo mundo fala, nossa, vai ser um bagulho muito foda, muito importante. E por mais que locadoras tivessem um papel muito importante, a partir do momento que veio a uma coisa nova, acabou, morreu. Não é que não tem... Morreu, amigão. Não tem como nem porquê se sustentar uma locadora, tá ligado? As pessoas não têm onde colocar um CD pra ver um filme. Ninguém tem um DVD em casa, tá ligado? E essa indústria toda morreu. Por quê? Porque parou de entrar dinheiro. Só não era mais lucrativo fazer. No caso do Flow, que perdeu monetização, perdeu o caralho. Mano, praticamente já era. Tinha acabado. Eu acho incrível ter se mantido. Porque por mais que tinha o nome tava mal visto. Muita gente tava pedindo pra tirar entrevista e os caralho. O que eu acho um pouco demais, tá ligado? Pô, sei lá, eu acho que as pessoas conseguem discernir. Eu sei, né, que tem gente que não. Acho que dá pra discernir ali, tipo, beleza, o Monark falou essa merda, mas eu fui no Flow em um momento que o Monark não era assim, tá ligado? Aí agora é outra parada, agora é outros 500. Mas ainda assim isso impacta, mesmo com a estrutura que o Flow tinha, o Flow não era mais estrutura nesse momento, era conta. O nome tava mal visto, o Monark, que tinha um papel importante ali, né? Ele dividia um papel importante entre várias outras coisas. Também tinha metido o pé, então já é um componente a menos. Ai, mano, deve ter sido foda, tá ligado? Deve ter sido um bagulho complicado. Quando eu falo que eles estavam tentando destruir, me tirar da empresa e tudo mais, era eles uma galera, tipo, a Globo, uma agência de inteligência, um monte de gente, os esquerdistas, um monte de influenciador não queria que eu fosse no Flow. O que o Igor fez foi ceder as ondas dos meus inimigos e ficar junto. Meus inimigos é muito foda. My ops, os ops do Monark. É isso que ele fez. Entendeu? Agora, se ele tava com um planejamento pra me tirar do Flow desde o começo, não. É que assim, eu não... Ó, eu posso estar aqui, eu já não boto a mão no fogo, tá? Eu acho que o Monark, ele chegou a ser banido do YouTube. Ser banido. E quando uma pessoa é banida do YouTube, ela não pode criar outros canais. Ela não pode, você vai criar um canal, ele vai ser banido. Tanto que, se eu não me engano, o Monark, ele fez um contato com a Rumble e depois ele criou a própria plataforma pra hostear
os podcasts dele. E eu acho que no YouTube, se você tem uma pessoa que tá completamente banida e ela continua ali, mesmo que em junção a outra pessoa criando conteúdo, o canal ia ser derrubado em algum momento, tá ligado? Se você continuar ali, o canal ele vai cair. Mesma coisa quando você leva 2 strikes do YouTube, você fica proibido de postar em qualquer canal. Você não pode postar nem no seu canal, nem em outro canal, tá ligado? É uma parada assim. Eu até dei uma pesquisada nisso, mas eu não consigo confirmar 100% se foi isso que aconteceu. Mas se fosse o caso, porra, não é nem que, tipo, não dá pra ter o Monark ali. Não é uma opção. Ou não tem o Monark, ou tem o Monark e o bagulho acaba. O canal cai, entendeu? Aí sim vai começar do 0 100%, mano. Então eu acho que isso aí, tudo aí conta. Mas, bom, o vídeo tá ficando meio longo, deixa eu resumir. Basicamente, essa treta vai continuar rolando por muito tempo, rapaziada. Vocês podem ter certeza. Se acontecer alguma coisa muito absurda aí, não sei, o Monark falar algum bagulho, sei lá, o Igor é trans também, foda-se. Eu venho aqui pra falar pra vocês, eu não vou estar trazendo todas as coisinhas que tiverem acontecendo, né? Eu acho legal acumular algumas ali pra gente trazer no pacote. Como eu falei pra vocês no começo, eu tenho visto muitas pessoas que têm muito mais bagagem pra falar de contrato do que eu, falando que o contrato realmente tem alguns pontos que estão ruins, algumas coisas que estão erradas, tá ligado? E eu entendo parte da frustração do Monark de estar expondo isso online, porque acaba sendo um jeito de colocar atenção ali no bagulho, mas tem muitas inconsistências na história, tipo o bagulho dele não ser respondido e parará, né? O que eu não sei o quanto isso daí vai estar ajudando ainda mais no caso do Monark ou na reputação do Monark como um todo. E isso também não é uma questão que a internet vai decidir. Eles provavelmente já devem estar tendo algum embate jurídico ali pra resolver as coisas do jeito no mundo real, né? Meramente a gente tá trazendo aqui porque é a fofoca da semana, um bagulho aí pra gente comentar, porque tem alguns pontos que o Monark realmente se passa aí, e quem tiver certo nessa história aí, numa perspectiva jurídica, vai ter a razão dada à pessoa, e a gente aqui não tem nada o que fazer e não consegue mexer nesse resultado de maneira alguma. A única coisa que eu posso fazer é acompanhar o caso, trazer aqui no canal pra gente ter aqueles momentos fofocas. Deixa aí nos comentários, inclusive, guys, o que vocês acham dessa situação? Por mais que o Monark ele seja meio biluteté das ideias, vocês têm algum ponto aí que vocês acham? Não, o Monark nesse ponto aqui eu acho que ele tá certo, mas quando ele fala de Illuminati, aí ele tá chapando das ideias legal. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês quanto a essa situação, porque por hoje, guys, eu irei ficar por aqui. A próxima vez que vocês vão me ver vai ser num MesaCast, falando alguma bobrinha. Por que ninguém me chama pra um podcast? Pô, imagina que legal, me chama pra ir no Flow, viado. Acho que eles são de São Paulo, né? Eu poder... me chama lá, Igor. Até parece que eles vão me chamar. Nunca vou ir pra nenhum podcast, mano. Vou lá pra falar sobre os 15 vídeos que eu fiz falando sobre sêmen.